Vamos ver hoje o que é que a gente vai ver aqui nesses livros bíblicos. Então está aqui Juízes, tá? Juízes. Esse é o segundo livro, né, histórico, né? E já vimos que os livros históricos anteriores, ou seja, antes que foram escritos e contam a história antes de Babilônia. Então veja, Juízes foi escrito mais ou menos no ano 1000, tá? Juízes foi escrito mais ou menos no ano 1000, quer dizer, pelo menos a história em si é contada lá pelos anos 1000. Algumas pessoas acreditam que foi escrito por Samuel, aí já seria o ano 500 e alguma coisa, né? 560, coisa assim, né? Antes de Cristo. Mas a história dos anos 1000, Israel, foi escrito para o povo de Israel. É um livro histórico, claro, com muito conteúdo, né, de ensino, de doutrina, de confirmações teológicas, o livro de Juízes. O que mais? Foi reconhecido como inspirado mais ou menos em 621 a.C. Primeiros profetas, isso quer dizer que ele está nos livros dos hebreus, né, no livro dos judeus, né, na Bíblia judaica, ele está, né, entre os primeiros profetas. E libertações é o contexto dele, né? E com o objetivo de falar o que ocorria. Aliás, libertações é o objetivo, e antes do reino é o contexto dele, né? Quando foi escrito, tá bom? Lembrando o seguinte, é importante lembrar isso. Lembrando, só é revelação de Deus, ele só tem revelação de Deus naquilo que concorda com a vida e o ensino de Jesus. Tá bom? Aquilo que não contraria, não vai contra o que Jesus foi, o que Jesus ensinou. Aí sim é coerente com a revelação de Deus. Tudo aquilo que vai de encontro ao que Jesus foi e ensinou, isso aí a gente deve entender como sendo um entendimento equivocado do escritor, tá? E o que mais? Ilimitado, tá? Um entendimento equivocado e limitado, coisa cabecinha, cultura curta, né? E aí ele terminou compreendendo Deus pelos olhos humanos dele, né? Como se fosse uma antropomorfização ou de Deus ou da vontade de Deus, tá bom? Então, se não é coerente com Jesus, não é de Deus, é somente da cabeça, do entendimento do escritor. Muito bem. Então, alguns itens que a gente chama a atenção do livro de Juízes. É muito cedo que o autor... É muito aceito, né? É muito aceito que o autor do livro foi Jeremias, a partir de informações que só seriam possíveis nos tempos antes e durante o exílio em Babilônia. Então, tem informações ali no livro que daquela época, da época dos juízes, mas também tem informações que somente lá naquela época de Babilônia é que poderiam estar sendo mencionados, tá? Esse entendimento ajuda muito a se compreender o conteúdo registrado no texto, inclusive a compreensão de que Deus preservou, presta atenção nisso, Deus preservou cananeus no genocídio israelita, nas invasões, confirmando que Moisés entendeu errado a vontade de Deus em exterminar aquelas nações. Moisés entendeu, Deus dizia assim, olha Moisés, vai lá e mata todo mundo. De criança a idoso, mate tudo. Então, Moisés entendeu isso. Lá no livro de Juízes, tem o texto diz assim, por isso, em outras palavras, por isso que eu, Deus falando, eu preservei a nação tal, tal e tal, lá de Canaã, para que convivesse com vocês.
Espera ainda. Aí é brincar demais, né? Deus mandou ou não mandou matar todo mundo? Porque se ele mandou matar todo mundo, por que ele preservou alguns? Que Deus, né? Meio dúbio, meio não sabe exatamente o que quer. Isso não é Deus. Então, na verdade, é Moisés que entendeu que era para matar todo mundo. E Juízes está dizendo, olha, eu livrei várias nações cananeias da ignorância de vocês em achar que foi eu que mandei matar eles. Eu salvei esse povo, eu preservei eles, né? Porque vocês entenderam errado e, claro, como a gente gosta da maldade, é do ser humano, e ainda foi Deus que mandou, opa, aí é que eu vou matar mesmo, aí é que eu vou, entendeu? Foi o que Moisés fez. Né? Mas no livro de Juízes vai lá e diz, não, eu preservei várias nações dos cananeus para conviver com vocês. Já é uma mudança extraordinária isso. Né? Terceiro, nesse período, com todas as tribos já instaladas em seus territórios e sendo liderados por seus patriarcas, alguns líderes militares surgiram para enfrentar povos invasores a uma ou a mais tribos, né? Uma ou mais tribos, às vezes os invasores chegavam e dominavam aquela região ou aquela tribo, e aí levantava-se um líder e eles iam tomando posição para enfrentar aquele inimigo comum, tá bom? Então esses são alguns aspectos do livro de Juízes que a gente pode destacar nessa oportunidade.